e não sabes isso? Muito bem. Essa mensagem, ela foi pregada e é pregada por muitos irmãos na rua, e a mensagem mais badalada é essa de Nicodemos. Mas a primeira pergunta desse texto é, por que Jesus deu atenção extrema para Nicodemos? Quando você vai para o capítulo 2, olha aí, vamos lá para João, vai colocando aí, o Jorge vai colocando aí na tela, João capítulo 2, o finalzinho de João 2, olha aí como diz a Bíblia, vamos lá. Lá pelo 21. 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se. João 2, não é isso? João 2, 21. Deixa eu só abrir aqui, para os irmãos acompanharem conosco. João 2, 21. Coloca o verso 24. 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Isso. Porque a todos conhecia. Muito bem. Por que Jesus deu atenção para Nicodemos, se a Bíblia diz que ele conhecia a todos? Muitos fariseus eram falsos, elogiavam Jesus, batiam palma para Jesus, mas quando eles chegavam, Jesus dizia: vocês são falsos, eu conheço as intenções de vocês. E por que Jesus vai gastar tempo com Nicodemos? Fale aí. Nicodemo foi sincero. Vejam bem, Nicodemos, se vocês analisarem, ele vai procurar Jesus, mas Jesus ele vai gastar tempo com Nicodemos e vai confrontar a Nicodemos. E será se valeu a pena essa confrontação que Jesus fez para Nicodemos? Valeu. Quando Jesus morre, quem é que vai com José de Arimateia e Nicodemos pedir o corpo do Senhor e sepultar? Nicodemos. Ou seja, não adianta você chegar para Jesus com falsidade, que ele te conhece por dentro e por fora. Vocês entenderam? Quem diz amém? Não adianta. Às vezes você pode chegar para o pastor, pode chegar para o dirigente, mas Jesus te conhece. E outra coisa, ele sabe quem vai dar um crente de verdade e quem não vale nada. É ou não é? Quando Nicodemos foi, Jesus, ele deu atenção para Nicodemos, porque Jesus sabia que Nicodemos queria prestar. Jesus não deu atenção para Judas. Por quê? Porque Jesus sabia que Judas não queria prestar. Lá em João 12, ele fala mal de Jesus. Todo o tempo ele se opunha a Jesus. Então existem pessoas que chegam para nós e falam de Jesus e cantam conosco e batem palma conosco, mas eles não querem nada de Jesus. E Jesus conhece. E Nicodemos vai gastar tempo com Jesus, porque Jesus sabia realmente o que estava no coração daquele homem. Para Judas, Jesus não passava de um escravo. É verdade. Não tinha valor nenhum. Não tinha valor. Então, escutem bem. Nós vamos começar mostrando isso aqui no texto bíblico. E a minha primeira pergunta é: por que ele dá atenção para Nicodemos? Qual é a razão de Jesus atentar? Só que esse Nicodemos, ele não era qualquer pessoa. Vamos lá, deixa lá no 3 primeiro. Ele não era qualquer pessoa. Observem bem, vamos lá. 3, isso. Primeiramente, ele era um fariseu, digam comigo bem forte, ele era o quê? Um fariseu. Ele era chamado o quê? Aqui olha no nominativo, Nicodimos, é a palavra conquistador, é um vencedor. Segundo o Talmud, eles afirmam que Nicodemos era um homem muito rico, e que em um período de uma festa, se pedia para ele sustentar o povo daquela festa. Então nós estamos falando que ele era um homem rico, ele era um conquistador, mas ele era também um dos príncipes, ou seja, ele fazia parte do sinédrio dos judeus. Então nós não estamos falando de um homem à toa. Michael Joseph diz que abrir uma igreja tendo Nicodemos na frente
já estava com uma boa parte, porque quando você tem pessoas elitizadas, pessoas de nome que fazem parte da igreja, naturalmente as pessoas vão dizer, eu vou para ali porque se o fulano foi, é bom. Então, o Michael Youssef, ele disse que Jesus não sabia trabalhar com marketing. Jesus era péssimo de marketing. Porque quando você vai para Mateus 10, ele quando vai dar instrução para os discípulos, ele poderia ter aquilo que todo empresário, olha para cá, todos vocês, ele poderia ter aquilo que todo empresário tem. Você nunca vê um empresário botando um vendedor numa empresa, tu foi vendedor, não foi? O dono da empresa, ele já começa, olha, eu vou te botar naquele bairro, mas aquele bairro é pobre, lá é desgraçado, ele diz assim? Como é que ele diz? Fala aí, pode falar aí. Escutem bem, que Jesus não sabia trabalhar com marketing. Geralmente ele diz que tem oportunidade, né? Né? Todo lugar tem oportunidade. Ele só diz assim, né? Mas ele diz assim, esse bairro é fraco, aqui é fraco. Não, eles não dizem isso. Pois lá em Mateus 10, quando Jesus chamou os discípulos, ele disse, olha, eu envio vocês como ovelha para o meio de homem, dos lobos. Vocês serão mortos e alguns serão levados para os tribunais. Jesus não enganava ninguém. Quem engana são as igrejas de hoje e os líderes, não todos, mas boa parte. Aí a igreja fica como se fosse uma propaganda, ou um mercado, ou uma feira. Vem para cá que aqui tem cura. Vem para cá que aqui tem milagre. E Jesus dizia, se vocês me seguirem, vocês vão morrer. Então Jesus não sabia trabalhar com marketing. Como é que o maior homem de Israel, do maior partido dos fariseus, era a minoria, mas tinha um poder religioso grandioso? Aí ele chega e diz, Senhor, tu é poderoso. Jesus olha para ele e diz, se tu não nascer aqui, tu não entra. Ou seja, Jesus era péssimo de marketing. Porque para Jesus ele não está interessado em multidão. Ele está interessado em vidas sedentas que amem de fato o Evangelho. Que amem o Evangelho. Então a primeira coisa, Jesus, ele vai dar atenção para esse homem. Agora, de que partido ou de qual partido era o Nicodemos? Qual era o partido dele? E o que tinha o partido dos fariseus? Era o melhor que tinha na época, separatistas, e os membros religiosos desse partido eram os judeus, era muito afamado. Mas se eu estou no maior partido da época, por que então eu vou atrás de Jesus? Dá o microfone aí para ele. Aí vocês vão participando, pode participar, não tem problema não. Vai lá. Porque toda a sabedoria que os fariseus tinham alcançado não era suficiente para alcançar a salvação, aquilo que Jesus propunha com a sua vinda na terra. Ele fazia parte daquele partido, tinha tradição religiosa, tinha títulos, sim, tinha história, sim, mas a alma desse homem não estava satisfeita. Ou seja, os ritos podem ser importantes, mas não podem satisfazer o que a tua alma quer. A tradição religiosa, ela é importante, mas ela também não vai suprir o que a tua alma precisa. Nicodemos estava no melhor partido. Isso aqui eu quero dizer aos irmãos, que às vezes a pessoa pode estar no melhor templo, como esse aqui, cadeiras, ar-condicionado, é assim ou não é? A melhor banda, os melhores obreiros, a melhor teologia, mas quantos crentes não estão vazios dentro da igreja? Não é assim? Quantos não estão vazios? Nicodemos, ele quer ir atrás de Jesus porque ele está ouvindo a história de Jesus. Que Jesus curava, que Jesus libertava, Jesus ressuscitava, Jesus operava milagres. Por que vocês querem Jesus? Por que vocês adoram a Jesus? Então esse homem tinha um partido religioso, mas o partido religioso dele não dava o que a alma dele precisava. Irmãos, isso aqui é tão sério, os irmãos que estão aqui, os que nos acompanham, é que todo e qualquer partido e qualquer instituição, ela tem limitações. A instituição pode ter o melhor templo, mas ela não pode dar a alegria da salvação.
A instituição pode ter os melhores teólogos, os teólogos não podem te dar a vida eterna. A instituição pode ter os melhores cantores, a cantoria pode até animar você, mas não dá o prazer que a tua alma precisa. Agora, Cristo dentro dos nossos corações, quem glorifica a Deus? Cristo em nossos corações, nós temos vida e vida com abundância. Aí vem a terceira questão. Por que Nicodemos foi de noite? Tem muitas teorias. Por que Nicodemos foi de noite? A primeira, uns dizem que a noite aqui era metafórica. Era a noite da escravidão, da solidão, era a noite da tristeza, era a noite do analfabetismo de Nicodemos. Dizem que ele não conhecia tanto. São metáforas. Alguns dizem que ele foi de noite para não ser visto pelas pessoas. Mas eu li um teólogo que ele disse que Nicodemos foi de noite para falar com Jesus, porque ele queria mais tempo para explicar quem era ele. Irmão, isso aqui é importante. Vocês já imaginaram os irmãos tirar um tempo para ler a Bíblia e dizer assim: eu quero aprender mais de Cristo aqui. Eu quero aprender mais de Jesus, eu quero saber quem é Jesus, eu quero me aprofundar mais. Então eles dizem que ele disse que Jesus foi de noite, porque ele queria tempo a mais para ninguém atrapalhar. Vocês podem observar, pessoas que têm sede, pessoas que têm desejo, pessoas que amam, quando elas procuram, elas querem sentar, querem conversar, querem ouvir, querem aprender. Não é isso? E ele foi. Agora, alguns dizem que ele também foi de noite, porque lá em João 2, Jesus tinha acabado de entrar no templo, tinha acabado com a festa de um bocado que era rico lá, e como ele era um dos principais, ele não queria se comprometer politicamente, e aí ele foi ter de noite com Jesus. São teorias. Eu fico com essa penúltima que eu acabei de falar. Então ele foi em busca desse Jesus. E quando você analisa o texto, vamos lá, o verso 3, não é isso? É o verso 2, vai lá. 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Sim. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos, quando ele procura Jesus, a primeira coisa que ele vai entender é que Jesus não era um ser qualquer. Ele sabia que Jesus não tinha escola, ele sabia que Jesus não era de tradição histórica, mas ele aplica um título que era aplicado para os maiores da época. Rabi. Aqui mostrava que era um homem educado, era um homem fino, era um homem da elite, e ele chama também Jesus de mestre. Rapaz, é lindo isso aqui, irmão. Rabi, mestre. Nicodemos, queridos irmãos, por que ele chamou Jesus de mestre? Quem pode dizer? Por que ele chamou Jesus de Rabi? Por que ele chamou Jesus de mestre? Deixa para ele falar. Olha o que o irmão está dizendo aí, diga. Que ele reconheceu que Deus era com Jesus. Ele entendeu que esse Jesus ali, os sinais que Jesus operava, não poderia ser de um homem normal. Não poderia ser de um ser qualquer. Ainda que ele não tivesse uma ideia messiânica de Jesus, mas ele sabia que só aquilo que Jesus fazia era se Deus estivesse com ele. Eita, coisa boa. Fale aí. É coisa boa, meus irmãos. Outra coisa, não era só ele que reconhecia isso, nós bem sabemos, o Sinédrio todo sabe disso. Isso. Esse plural que o irmão César está falando aqui, é porque, prestem bem atenção, tem pessoas que ficam dentro da igreja e o que elas dizem do outro é só negativo, e às vezes a pessoa acompanha aqueles que são negativos. Nicodemos estava dentro de um partido, digam todos os senhores, qual era o partido de Nicodemos? Fariseu, vamos lá bem forte, qual era o partido? Qual era o partido? E como era que os fariseus chamavam Jesus? Escutem bem. Como era que os fariseus chamavam Jesus?
Em Mateus 12, Jesus expulsou um demônio, a multidão aplaudiu Jesus, dizendo, filho de Davi, e o que os fariseus e os escribas disseram? Ele expulsa pelo príncipe dos demônios, ele está cheio do diabo. Ele tem aliança com o diabo. Olha para cá, era o partido dos fariseus. Tudo que não prestava, o partido dos fariseus colocava contra Jesus. Mas por que dentro do partido dos fariseus tinha uns que sabiam que Jesus era de Deus? Olha para cá, tu está filmando cá, bota para cá. Na igreja pode ter bandido, pode ter pastor ladrão, pode ter gente ruim, mas o crente sincero sabe quem tem comunhão com Deus. Sabe. Sabe ou não sabe? Você sabe quando o crente é sem vergonha e sabe também quando ele é de Deus. Sabe ou não sabe, irmão? Não adianta nós esconder aqui não. Já passou o tempo, irmão, de nós escondermos. Já passou o tempo. Hoje ou a igreja se levanta para dizer a verdade. A igreja, ela sabe quando o pastor dela é de Deus. E eu, quando leio Josué, lá no capítulo 1, lá no verso final, vocês podem procurarem aí. Josué capítulo 1. A multidão, 3 tribos disseram para Josué, quando ele assumiu o lugar de Moisés. Às vezes a pessoa diz, pastor Oziel é pesado. Um dia desse, na hora que você abre aí na internet, aí a internet gosta, e os canais de televisão também gostam, não gostam? Na hora que um pastor peca, eles passam a semana todinha botando. Não é assim? Esculhambando. Agora deixa eu dizer uma coisa. A multidão também dizia que Jesus estava doido. Os fariseus diziam que ele tinha demônio, dizia que ele não prestava, mas lá de dentro do partido dos fariseus, rapaz, isso aqui é coisa linda. Um dos príncipes não era um cabecinha seca não, meus irmãos. Era quem? Um dos principais, que olha para Jesus e diz, um homem que transforma a água em... não é normal. Um homem que cura paralítico não é daqui da terra. Um homem que expulsa demônio não é daqui. Rapaz, é negócio pesado. Quem gosta desse Jesus? É assim. Como é que diz? 17. Como em tudo ouvimos a Moisés. Olha, essa multidão diz assim para Josué, tu assumiu o lugar de Moisés? Não importa se tu era só servo, não importa se tu não tem a sabedoria do Egito, que Moisés era formado em toda a ciência do... está lá em Atos 7:22. Não importa se você não estudou cultura egípcia. Irmão. Porque tem hoje igreja que só quer ouvir pastor que é formado nas melhores universidades. Isso é bom. Aí chama ele para expulsar um demônio, ele não sabe. Chama ele para ir orar pelo enfermo, ele não tem nem autoridade. A multidão olhou para Josué e disse, olha, em tudo nós vamos te obedecer. Assim te ouviremos a ti. Nós vamos ouvir a ti. Vai. Tão somente... tão somente... que o Senhor teu Deus seja contigo. Que o Senhor teu Deus seja o quê? Contigo. Seja contigo. Como foi com Moisés. Quem glorifica a Deus? Só quem glorifica a Deus. Eita glória. Como Deus foi com Moisés, que ele seja. Aí o Nicodemos, irmão, quando Deus está na vida, olha para cá, igreja. Quando Deus está na vida de um pastor, quando Deus está na vida do professor da escola dominical, quando Deus está na vida do diácono, quando Deus está na vida de um líder, olha para cá, o povo vai. O povo vai porque está vendo a presença de... E tinha uns que falavam mal de Jesus, diziam que ele estava cheio do cão, estava cheio do diabo, mandaram até amarrar Jesus, mas aí escutem bem, de noite Nicodemos não aguentou, eu quero ver o homem, eu quero conversar com o homem. E quando ele chega, ele já diz assim, mestre, ou seja, tu é maior do que eu. Aí ele começa até dizendo, ele queria atacar um pouquinho o João. Aí ele diz, eu vim aqui te procurar porque ninguém faz os sinais que tu, só faz isso quem tem a presença de Deus. Pode passar. Olha aqui como é lindo isso aqui, gente. Jesus poderia, era a hora do ego. Se fosse eu, não era assim? Irmão, graças a Deus. É porque eu pago o preço, irmão.
Esses milagres que eu opero, que vocês veem, a glória em mim, o poder, eu pago o preço. Muitas vigílias, muitas noites derramando lágrimas. Irmão, nós gostamos de se amostrar. Não é assim? Camarada, na hora que pega o microfone, eu não estou aqui à toa, eu já estou com 5 dias de orações. Besteira tua, farisaísmo. Não é assim? Farisaísmo. Jesus disse que quando tu for orar, fecha a tua e fala ao teu pai. Ele nunca mandou tu andar falando para ninguém. Eu sou isso, eu oro, eu tenho comunhão com o papai. É por isso que tem gente caindo, é por isso que tem gente caindo, é porque é besta. Homem que tem comunhão com Deus, não precisa ele abrir a boca, o povo vê. Quando Eliseu passava, o que a mulher dizia? Ali é um santo homem de... Eita, meus irmãos. Quem glorifica a Deus? Pode tu andar, tem uns que botam uma roupona, tem uns que botam um ternão, tem uns que faz uma munganga, mas não tem nada diante de Deus. Na hora que você abre a boca para falar, para orar, para pregar, que você termina, o camarada diz: rapaz, hoje eu senti a presença de Deus. Esse homem aí trouxe uma palavra de Deus. E quando termina, tu não sai. O texto que eu acho mais lindo está lá em João 3. A Bíblia diz que quando Pedro e João olharam para o paralítico, lá no verso 6, diz: não temos prata, mas o que temos? Aí a Bíblia diz que o homem era coxo, ele tinha caído no jumento e ficou aleijado. Foi assim? Ele era coxo desde o quê? Vamos lá, diga bem forte. Ele era coxo desde o quê? Porque quando Jesus cura, ele não é o dono da vida, não é ele que tem um controle. Então, quando Jesus cura, ele cura. Quando ele curou o homem entrou como? Saltando. A multidão tirou a visão do homem que saltava e se voltaram para quem? Para Pedro e João. Aí o Pedro e João abriram a boca e disseram: parem com isso. Vocês pensam que pela nossa virtude e pelo nosso poder este homem está andando? Eles tiram a glória de si e colocam para quem? Daí, irmãos. Esse homem está andando no nome de quem? De Jesus. Aí o Nicodemos foi e aí estava tirando a bola do João Batista. E Jesus, que gostava de João Batista. Jesus passou, nós temos 2 eventos na Bíblia que Jesus elogia João Batista. Aí ele diz: olha, eu quero dizer para você, olha aqui, verso 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de... Esse nascer de novo, essa palavra ali, ó, de novo, nascer, genal, de novo, anotem, é de cima. Ninguém nasce de baixo. Não tem como tu nascer de baixo. Isaías 64:6 diz que a tua justiça é como o quê? Trapo de imundícia. E todos nós somos como imundos. E caímos como as folhas. Ou seja, não há nada em nós. Então não tem como você nascer de você. O que as religiões orientais dizem: há uma coisa boa dentro de você, uma áurea boa, uma luz boa. Não tem nada bom dentro de tu. Tu não presta para nada. Não é isso? E tem hora que Jesus vai chegar para ti e vai dizer, como diz para a igreja de Laodiceia: tu está sendo besta, tu não passa de quê? Pobre, cego, miserável e o que mais? Nu. E quando você lê o 7:24 de Romanos, Paulo diz: miserável homem que eu sou. Nós não prestamos para nada. Não tem essa de você dizer: eu vou melhorar. Não tem negócio de melhorar. Eu vou me esforçar, pastor. Não entra nessa que tu não presta para nada. Esse ano novo eu vou melhorar. Melhorar de onde? Vida cristã não é reboco. Vida cristã não é paliativo. Vida cristã é Jesus matar o eu e entrar e nascer em você. É coisa linda, meus irmãos. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20: não vivo. Pronto, esse negócio eu vou tentar melhorar, pastor Zé. Pode largar de mão. Bota na tua mente: eu não presto para nada. Jesus me mata primeiro. Me mata primeiro e entra em mim. Me domina. Não é assim? Aí pronto. Aí o Nicodemos chegou para Jesus. Só que Jesus, irmão, foi direto a Nicodemos. Você pensa que Jesus foi rude? Ele tinha que confrontar daquele jeito. Porque Nicodemos, ele era um fariseu. E para entrar
quem não era judeu, para entrar na vida judaica, tinha que se tornar o quê? Um prosélito. E para se tornar um prosélito, era tanta exigência, era tantas normas, era tanta cobrança de lei. E Jesus sabia que Nicodemo estava dentro do partido dos fariseus, tinha a Torá, tinha a lei, tinha a religião, mas não tinha vida. Ou coisa triste é quando você é de uma igreja, você escuta o louvor, escuta a pregação, escuta o sermão, escuta a mensagem, mas não tem vida. Nicodemos, ele vai receber a vida. Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, o que tu está precisando, teu partido não tem. O que tu estás precisando, a tua religião não tem. O que tu estás precisando, o sinédrio não tem. O que tu estás precisando não vem daqui, vem de lá. É aqui que começa o início da nova vida. Então ele começa dizendo: você tem que nascer do alto. Aí quando você vai para Romanos 6, aí Paulo diz: sepultado nós fomos e ressuscitamos com Cristo. Então é aqui que começa toda essa estrutura.